Jornal da CBN, nossos repórteres Vinícius Bernardes e Gabriela Rangel, monitorando o noticiário internacional, atualizaram as informações sobre a guerra. Agora há pouco ouvimos a Miriam Leitão falando do ponto de vista econômico. Antes, já tivemos o Lucas Ferraz, nosso correspondente da CBN na Polônia, tratando principalmente da chegada de refugiados, pessoas que estão abandonando a Ucrânia. E aí eu disse para você que a gente ia até a Alemanha, agora aqui no Jornal da CBN, e é lá que estamos, com o Ricardo Oliveira Neves, que é consultor, empresário, e nos ajuda a entender um pouco como a Alemanha está nesse cenário da guerra. Bom dia e muito obrigado, Ricardo Oliveira, por atender aqui o nosso convite no Jornal da CBN. Bom dia, Milton. Bom dia, pessoal aí do Brasil, ouvintes da CBN. Nós temos um tempo realmente quente, apesar da temperatura aqui estar no 0 grau. E, Ricardo, nesse final de semana, o anúncio do governo alemão de aumentar o orçamento de guerra para fornecer armas à Ucrânia é uma mudança na própria história da Alemanha desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Quer dizer, é uma mudança na visão deste governo. Como é que a opinião pública, como é que vocês que estão vivenciando o país, o dia a dia, recebem essa informação e enxergam este momento? Bom, pela primeira vez, às vésperas de um conflito mundial, parece que a Alemanha está do lado certo dessa vez. E ela, então, está se movendo de uma maneira surpreendente, desde ontem à noite, com o pronunciamento do Scholz, que é o nosso chanceler agora, foi feito o equivalente a uma volta de 180 graus. Ou seja, sempre houve muito, digamos assim, cautela com o rearmamento da Alemanha, e agora o que foi feito foram 100 bilhões de euros carimbados para ir imediatamente para o Bundeswehr, que é o exército alemão, e mais a perspectiva de um aumento de 2% do PIB em cima da questão de defesa. Essa é uma tendência que deverá se espalhar por toda a União Europeia. Toda a União Europeia precisa e vai se armar, inclusive para eventuais cenários em que nós tivermos de enfraquecimento da OTAN por parte dos Estados Unidos, como aconteceu durante a era Trump. Então, entramos agora numa nova fase, claramente o mundo está vivendo uma chantagem nuclear por parte do Putin, que está se mostrando efetivamente um sociopata descontrolado. Ele não é um estadista, muito longe disso. Então, começa a haver um sentimento na União Europeia de que, de fato, essa coalizão precisa isolar a Rússia. Isso já começou do ponto de vista econômico, com as sanções, com o desligamento da Rússia do sistema SWIFT, o sistema bancário, o fechamento do espaço aéreo em cima da Rússia, com a supressão de todos os voos, e isso, obviamente, tem um impacto fortíssimo. Então, todos nós estamos vivendo, hoje, Berlim, a gente está a 1.200 quilômetros, ou seja, menos do que Rio, Salvador, de onde as coisas estão acontecendo seriamente. Existe muito medo da questão nuclear. Desculpe, Ricardo, achei que você tivesse terminado. Bianca falando aqui, queria saber um pouco sobre essa questão também do efeito dessas sanções para a própria Alemanha, porque conversamos há pouco com a Miriam Leitão sobre isso, sobre esse outro lado, de quem aplica também as sanções. O efeito será devastador para o mundo todo e principalmente para esses países. Como é que está hoje o cenário econômico da Alemanha, depois de uma pandemia, diante ainda de uma pandemia, e quais medidas estão sendo tomadas ou já foram anunciadas para tentar conter também agora problemas provocados pela guerra? Bom, a primeira questão que se coloca para a Alemanha é do ponto de vista de energia, do fornecimento de gás. O fornecimento de gás é uma questão chave em que a Europa é hoje dependente da Rússia. Há muito tempo, hoje, partidos que fazem parte da coalizão, nós temos aqui na Alemanha uma coalizão que são os verdes, os liberais e o Partido Social Democrata. Os próprios verdes, há muito tempo, vinham colocando que a Angela Merkel tratava de uma maneira muito leve com relação ao Putin. Então, agora coloca-se de que a Alemanha tem que se emancipar do gás, da dependência de gás. O Scholz, a primeira providência foi suspender o Nord Stream 2,
que seria o pipeline do gasoduto, faria uma expansão do supply, do fornecimento de gás. Ele deu uma borrachada nisso, passou a caneta, e junto com a aprovação dos 100 bilhões bilhões de euros para o Exército, saiu uma série de medidas relativas ao estocamento do gás liquefeito. Ou seja, a Alemanha, e eu não acredito que a chantagem do Putin de dizer que vai congelar a Europa na hora que desligar o gás, não é bem assim. Eu acho que existem diversas soluções que vão ser tentadas agora. Ricardo, você falou na sua parte final aí da primeira fala sobre a questão nuclear. De que maneira a ameaça de Putin nesse final de semana, que ocorreu ontem, de colocar em alerta, de que maneira isso impressiona os alemães nesse instante? Isso é pavoroso, em primeiro lugar. A primeira reação é pavoroso. Mas você volta a entender o que aconteceu na Segunda Guerra, em que a questão nuclear ela era baseada num paradigma, digamos assim, em que os dois lados tinham a capacidade assegurada de destruição mútua. Isso em inglês era conhecido, inclusive, por uma sigla MAD, Mutually Assured Destruction. Ou seja, se estocava a arma de tal maneira que estava assegurado que quem puxasse o gatilho em primeiro lugar ia destruir tudo. Todos os dois tinham capacidade de destruir. O final da Guerra Fria começou efetivamente quando o governo Reagan puxou uma outra solução, que era um novo paradigma, que era o chamado Guerra nas Estrelas, que era a capacidade de você neutralizar as bombas nucleares, os mísseis nucleares, quando esses ainda estavam começando a sair dos silos. Essa foi uma hipótese de jogador de pôquer do Reagan naquela época, porque não havia tecnologia, nós estamos falando em 1983, que permitisse que a guerra nas estrelas fosse implementada. Isso é diferente. Então, hoje, uma das coisas que vai voltar necessariamente é uma solução de defesa que torne obsoleta as armas nucleares, que é efetivamente o Guerra nas Estrelas. Hoje nós temos tecnologia para fazer isso aí. Da mesma forma que nós conseguimos, em menos de um ano, uma solução para a pandemia, nós temos soluções ao longo dessa década que podem permitir que uma aliança de países responsáveis impeça que tiranetes, são em torno de 20 países que têm bombas nucleares, e se subir um maluco em algum desses países e apertar o botão, acaba com a humanidade. Então, o que está colocando agora é a necessidade de um novo paradigma para que a gente lide com uma forma eficaz de defesa e não de ataque contra ataques nucleares, sobretudo os que estão na mão de tiranetes e sociopatas, como é o caso evidente do Putin. Ricardo, queria que você falasse um pouquinho também sobre esse êxodo interno, né, na Europa, porque ele já é esperado, numa visão aí de dentro. O que se espera, o que se avalia sobre isso? Eu diria o seguinte, que a Ucrânia, ela vai certamente ter um êxodo temporário, e especialmente de pessoas que são muito bem qualificadas, com nível de educação alto. Essas pessoas serão recebidas certamente de braços abertos, existem postos de trabalho, existe uma resiliência econômica muito grande, sobretudo na Alemanha, em que essas pessoas poderão ser absorvidas durante algum tempo. Mas certamente os ucranianos, numa situação de volta ao normal ou de paz, eles vão voltar ao seu país, que é aqui muito perto. Na guerra da Síria, a gente viu um posicionamento de Angela Merkel muito aberto para receber refugiados. Inclusive foi criticada internamente na Alemanha por alguns setores em função disso. Qual é o posicionamento do Olaf Scholz? Eu acredito que a Alemanha tem um posicionamento de historicamente ser um país que atrai imigrantes e tem uma resiliência muito alta na absorção dos movimentos migratórios. A Angela fez isso e provou quando recebeu, em 2015, quase 1 milhão de sírios. E a expressão que ela usou para resolver que essa questão era absorvível foi: nós podemos resolver isso, via Schaffen das, que em alemão significa a gente dá um jeito nisso.
Então, a Alemanha tem essa capacidade inacreditável de gerar empregos de qualidade, de mover através de setores, de se reinventar. Apesar do alemão, tipicamente, a gente falar que o alemão não gosta de inovação, que ele acha que ele tem um sistema que funciona, então ele prefere aperfeiçoar do que fazer inovações. Então, eu tenho certeza que num período transitório, vão ser alguns anos, até a gente passar por um novo normal. Essa é uma situação de muito maior complexidade do que a gente viveu na época da pandemia, mas a gente está vendo isso agora pelo retrovisor. Mas, certamente, nesses movimentos migratórios que vão acontecer aqui dentro, eles não têm uma potencialidade tóxica de outros tipos de movimentos migratórios. Eu não vejo isso como algo que vá desestabilizar os países da União Europeia. Ricardo Oliveira Neves fala com a gente direto da Alemanha e quero saber de você o que se pensa sobre esse desafio que até o Scholz comentou, né, de evitar que a guerra de Putin se propague a outros países da Europa. Há esse temor, Ricardo? Certamente. Quando a gente tem do outro lado alguém que não mede consequências, alguém que não está nem um pouco, digamos assim, interessado em diplomacia, a gente fica realmente apreensivo e ansioso. Mas eu acho que os canais diplomáticos estão funcionando, outras instâncias, além das diplomáticas, estão intensamente trabalhando como serviços secretos. A China ela está mostrando uma certa relutância em automaticamente se postar ao lado do Putin, e isso ficou claro na abstenção que a China teve na sexta-feira no Conselho de Segurança da ONU, quando ela votou, ela não ratificou, mas também não foi favorável à sanção contra a Rússia. Ela se absteve. Então, eu confio no sentimento pragmático dos chineses, que não vão entrar numa aventura dessa, porque eles têm muito a perder do ponto de vista da integração econômica que está permitindo a China ir para um novo patamar de bem-estar social, de progresso e de desenvolvimento econômico. Então, eu acredito... Não, por favor, complementa. Então, eu acredito que a instância diplomática, nesse momento, ela é muito importante para poder criar soluções que evitem que o conflito militar, enfim, seja uma bola de neve. O que eu ia lhe perguntar, só para fechar aqui essa nossa conversa, sobre o Olaf Scholz ainda, se, do ponto de vista político, ele tem sustentação segura para todas as medidas que terá que adotar a partir de agora, que já está adotando. O Olaf, a coalizão, o processo eleitoral da Alemanha aqui, que foi no mês de outubro, foi um processo muito tranquilo, sem polarizações, uma coisa... A Angela sai, deixou tudo, digamos, tranquilo. Foi realizada uma reunião, uma eleição onde você não teve polarizações. Foi feito um processo de concertação da aliança. Nenhum partido na Alemanha, por causa da herança do nazismo, pode ficar sozinho no poder. Então, ele tem sempre que estabelecer uma coalizão, e essa coalizão foi feita, que é a chamada coalizão semáforo, ou tráfego, farol de tráfego, que é o vermelho dos sociais-democratas, que tradicionalmente foram pacifistas, e o Scholz está virando isso, os verdes e os amarelos, que são os liberais-democratas. Então, nós temos uma coalizão tranquila. Nós temos a União, que é o partido da Angela, na oposição, mas nesse momento o que a gente sente é uma união na Alemanha, não há nenhuma voz dissonante em relação ao que o Scholz tem. Eu acho que ele tem 100% de suporte, tanto político quanto da opinião pública nesse momento, e também da parte